Oi, oi! Oi, gente! Vamos chegando. Dedezinha, Ângela, Vivi. Olha que legal, Mãe Pâncreas. Tem gente nova aqui que eu não conheço. Luli, Vera, sejam bem-vindas. Gente, que saudade! Cira já tá aqui muito tempo comigo. Deixa eu ver aqui o pessoal que entrou antes. Carla, bem-vinda. Benilde. Lili, bem-vindas. Ângela, Thaís. Gente, que saudade de estar aqui com vocês. Que saudade de fazer uma live, de estar em casa. Que saudade. Matheus, boa noite. Me fala aí, quem é a primeira vez que tá numa live minha? Quem nunca fez parte de uma live minha? Já me conta aqui. Que eu sei que tem um pessoal aqui que já me acompanha, já tem tempo. Apesar da gente estar muito tempo, né, gente, sem live. Ângela, querida. Ah, Vivi, linda. Tá lá com vovó. Joaquim tá lá com a vovó. Tá com a vovó, recebendo um mimo, enquanto a mamãe tá trabalhando. Magali. Então, a Ruby é a primeira vez, né, que tá aqui. Quem mais é a primeira vez? Gente, a Ângela também, primeira vez, muito bem-vinda. Vivi, Dedé. Gente, quanta gente nova, que coisa boa. Adorei. Hoje a gente vai falar de um tema, né, que é muito comum, que impacta muitas pessoas, né, que é muito comum no consultório também, que é aquele momento da vida que você fica empacada, que você fica paralisada, sabe? Que você quer começar alguma coisa nova, mas você procrastina, né? Mas você sempre encontra uma justificativa. Então, muitos momentos da vida a gente se sente paralisada. E aí hoje eu vou trazer pra vocês um dos aspectos, tá? Do porquê que isso pode estar acontecendo, tá bom? Lembrando que todas as lives aqui, né, a gente tem como intenção ser uma, vamos dizer assim, uma semente que planta na mente de vocês, né? Um início para um processo de autoconhecimento, né? Muitas pessoas têm muitos insights aqui, eu adoro isso, mas a intenção não é que a live substitua um processo terapêutico, né? Mas que a live comece a ajudar vocês a entender, a ter mais. Eu digo que autoconhecimento é igual a poder pessoal. Se eu não sei o que me atinge, se eu não sei da minha história, se eu não sei o que tá me fazendo estar enfraquecida, a ter pensamentos negativos, a me estar paralisada, a me sentir atrasada na vida, se eu não sei o que combater, como é que eu vou combater? Não vou combater. Então, autoconhecimento é poder, pessoal. Porque eu começo a entender de onde vêm algumas questões, eu começo a entender aonde eu tenho que focar, o que eu tenho que cuidar, o que eu preciso ressignificar. Essa palavra que a gente usa tanto, né? Quem é aqui que sabe o que é ressignificar? Alguém que sabe o que é ressignificar? Me fala. Que essa é uma palavrinha que eu vivo usando, inclusive nos meus posts. Tem sempre um delay, né? Entre o que vocês mandam e o que eu recebo aqui. Gente, ressignificar é uma das maiores potências humanas, que é a nossa capacidade de olhar para o mesmo passado de uma nova forma. Imagina se a gente ficasse olhando para uma mesma situação da mesma forma a vida inteira? Ia ser muito difícil, né? Mas você sabe que isso muitas vezes acontece? Existem muitas situações que estão aí, ó, congeladinhas, paradas na sua mente, que a gente não trabalha ou porque a gente esqueceu, né, que é um mecanismo de defesa, ou porque a gente tem medo de lidar com aquilo, né, ou porque a gente sente que não dá conta de lidar com aquilo. Então, parte do processo de autoconhecimento é ajudar a gente a identificar esses processos que estão ali parados e que nos atrapalham na vida e começar a poder, então, ressignificar, dar um novo significado, ver de uma nova forma. Imagina, trazendo, né, esse exemplo recente de Joaquim, porque tá cheio de gente aqui, cheio de amores de Kim aqui, todo mundo falando que ama o Joaquim. Gente, vocês não sabem como eu fico feliz. Vocês não sabem a importância de vocês naquele processo. Toda vez que eu abri esse Instagram, era um monte de gente mandando oração, falando que tava fazendo oração, que tinha mandado em grupo, né? E falando que ama o Joaquim. Então, assim, as pessoas realmente criaram um afeto. E não tem mãe que não fique feliz em saber que o filho é amado, né? Então, eu fico babando aqui nos comentários e nos posts de vocês. Vamos dar um exemplo do que aconteceu comigo, né? Então, aconteceu algo que acontece com muitas pessoas. Meu filho ficou doente, né? E ele ficou doente, ele foi pra UTI e foi um processo muito dolorido. A gente passou coisas lá que só realmente quem vive, né, pra entender o tamanho da dor.
E aquilo foi muito dolorido e eu fiquei com muito medo de perder ele, muito. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Imagina se esse fato me impactar o resto da vida. Imagina se o resto da vida eu só olhar para essa situação da mesma forma, com a mesma dor, com o mesmo sentimento. O que isso geraria em mim? Uma paralisação em muitos aspectos, do tipo, eu poderia me tornar uma mãe super protetora, colocar o Joaquim de uma forma que então ele não vai encontrar ninguém, não vai sair de casa, com muito medo de perdê-lo. Eu poderia então, infelizmente, deixar que essa situação, que já foi muito dolorida, se tornar ainda mais dolorida, contaminar a minha vida, deixar essa situação contaminando várias situações futuras e essa dor latente. Tem muita gente que chega aqui com esse sentimento latente. Tem muito medo de perder meu filho, tem muito medo de estar doente, tenho muito medo. Isso veio de algum lugar que tá mal resolvido, né? Que tá doído, latente e que não foi trabalhado e que tá aí te contaminando. Gente, quando a gente fala sobre paralisação, né, algo que me deixa paralisado na vida, a gente pode ir por diversos caminhos. Existem diversos motivos e várias formas de análise sobre isso. Inclusive, eu já tenho vídeos sobre isso aqui lá no meu canal do YouTube, né? Já que eu posto todas as lives, gente, lá. Então, quem ainda não me segue no YouTube, me siga, tá? O link tá aqui na bio do Instagram, tá? É só você apertar no linkzinho ali da bio, vai aparecer lá YouTube e já me segue lá. Todas as lives estão lá. Todas as lives que eu fiz até hoje, são muitas. Então, eu tenho muitas lives já falando sobre muito desse tema. Mas hoje eu decidi olhar para um viés diferente, que eu nunca trouxe para vocês, para ajudar vocês a perceber quando isso tá acontecendo na sua vida, tá? Antes de começar a live em si, vamos ler a frase do dia, né? Eu sempre gosto de começar e terminar a live com uma frase, né? Eu acho que ajuda a gente a já entender mais ou menos o que vai acontecer na live, tá? Então, hoje, tanto a frase que eu vou começar quanto a frase que eu vou terminar é da Brené Brown, né? Então, para quem não conhece a Brené Brown, ela fala sobre a vulnerabilidade humana e quanto que a aceitação da vulnerabilidade é o que nos deixa corajosos e fortalecidos na vida. Ao contrário do que, né, a fantasia social nos gera enquanto mensagem. De que uma pessoa forte é uma pessoa que não chora, que uma pessoa forte é uma pessoa que não erra, que uma pessoa forte é uma pessoa que dá conta de tudo. Essa é a mesma pessoa que vai chegar aqui no consultório com uma crise intensa de ansiedade, de depressão, tá? É a mesma pessoa, porque essa é uma pessoa solitária, essa é uma pessoa sobrecarregada, essa é uma pessoa fragilizada, que é diferente de vulnerável. É uma pessoa que já tá fragilizada, porque ela já levou tanta porrada da vida e ela teve que ficar ali tanto nesse papel de forte, que ela já tá extremamente fragilizada, fadigada. Então, essa é uma pessoa que, na verdade, está sobrevivendo na vida, né? Então, ela traz, né, lúcida, então, esse entendimento de que a nossa vulnerabilidade, está em paz com a nossa vulnerabilidade, entender que nós vamos falhar, entender que nós vamos sentir tristeza, raiva, medo, todas as emoções, entender que a gente vai necessitar de ajuda e suporte. Tudo isso é estar vulnerável. E quando a gente aceita isso, a gente fica muito mais corajoso, porque a gente não precisa parecer ser algo. A gente é. Se eu tô em paz com isso, é o que eu sou. Então não preciso mais me esconder. Eu posso ir pra vida, eu posso experimentar a vida, né? Então ela traz esse conceito de vulnerabilidade tão importante, tá? Quem não leu, indico muito. O livro dela é muito didático, é um livro bem legal para iniciar um processo de autoconhecimento. E é A Coragem de Ser Imperfeito, o nome do livro, tá bom? Então, ela tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: é preciso coragem para ser imperfeito. Aceitar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las. Amar. Você precisa amar a você. É muito fácil você se amar só quando você tá potente, capaz, dando conta de tudo. Mas no momento que você tá vulnerável, fragilizada, insegura, você vai se abandonar? É isso que geralmente a gente faz. Desce lenha, começa a crítica, desqualificação. Então, é o momento que a gente mais precisa e é o momento que a gente costuma mais se agredir. E deixar de lado a imagem da pessoa que eu deveria ser para aceitar a pessoa que realmente sou. Por quê, gente? Porque saúde é progresso. Saúde não é perfeição, ninguém é perfeito. E todos nós carregamos marcas, todos nós temos o que evoluir, temos o que ressignificar, temos o que amadurecer.
Todos nós carregamos marcas. Isso faz parte do viver, do existir. Então, a gente não tá à busca de perfeição, a gente tá à busca de progresso. De ser essa frase, né? Uma frase tão importante. Seja a sua melhor versão um dia de cada vez. Dê um passinho cada dia. Agora, você vai ficar olhando para os lados, se comparando. Comparações que são extremamente ineficazes, que ao contrário, só adoece. Porque você está olhando um aspecto de uma pessoa. Aí você tá olhando aquele aspecto daquela pessoa pode ter aquele aspecto melhor do que você. Mas você não sabe como é que tá a vida emocional dela. Você não sabe o que ela passou. Às vezes você tem uma história diferente da dela. Então, gente, comparação é uma coisa tão superficial que a gente aprende a fazer. Né? Todos nós fazemos, mas é algo que a gente precisa exercitar pra parar. Tá? Porque é muito superficial e assim, realmente não tem eficácia nenhuma. Não tem eficácia nenhuma. É diferente de você se inspirar. Você olhar pra uma pessoa e você admirar aquela pessoa e você se inspirar nela. E você fala, olha que legal, ela dá conta, eu posso dar conta também. Aí é diferente, né? Agora, você usar da comparação pra se agredir é apenas um instrumento, né? Fútil, banal, superficial de autoagressão, tá? Então, eu fiz toda essa introdução para começar o ponto que eu quero chegar com vocês hoje, que é muitas vezes a gente paralisa na vida. Então, a gente conquistou algumas coisas na nossa vida e chega um momento que a gente trava. Tem um momento que a gente trava. E aí eu quero elucidar pra vocês que existem 2 momentos na nossa vida, né? Existem momentos diversos, né? Diversos na nossa vida e tem 2 momentos que eu queria pontuar bem claramente aqui. Existe um momento em que a nossa motivação, ou seja, aquilo que nos faz agir, motiva a ação, né? Ou seja, aquilo que nos faz agir está a nível de sobrevivência. Por exemplo, eu tenho que começar a ganhar dinheiro. Eu tenho que começar a ganhar dinheiro para poder ter minha vida adulta. Então, a minha motivação ali é uma sobrevivência. Eu preciso começar a trabalhar. Ok, essa é uma motivação de sobrevivência. Existe um outro momento da nossa vida em que a gente conquistou ali, né, as coisas que nos geram sobrevivência, que é um momento em que a motivação é outra. E a motivação se torna vicejar, usufruir da vida. Adivinha onde a gente mais empaca? Aonde as pessoas geralmente empacam. Exatamente no momento aonde a motivação dessas novas ações é usufruir e vicejar da vida. E aí eu vou explicar pra vocês o porquê que isso acaba acontecendo, tá? Então, muitas vezes as pessoas chegam, né, no consultório e aí, por exemplo, já tá num grande trabalho, né, profissionalmente bem desenvolvido e tal, mas tá péssima a vida amorosa. A vida amorosa tá péssima. E aí, quando você vai ver a história da pessoa, a pessoa casou ali novinho, né? E aí depois foi perceber que aquela relação não tava funcionando bem, e etc. Então ela casou, ocupou um espaço, porque isso é um espaço social, né? Que a gente ocupa. A gente tem um relacionamento, a gente tem filho, a gente trabalha, a gente tem amigos, a gente tem família. Tudo isso são espaços que a gente vai ocupando. Mas agora que ela precisa trabalhar isso, ela não trabalha. Ela não trabalha essa relação. Ela deixa aquela relação a nível de sobrevivência. Ela deixa aquela relação ali literalmente sobrevivendo. Né? Uma relação de brigas, uma relação que acontece muita desqualificação, uma relação onde eu me sinto insegura, onde eu me sinto injustiçada, onde eu não me sinto amada, mas eu me sinto paralisada de dar um passo. Seja pra cuidar dessa relação, né? E a gente, sei lá, fazer uma terapia de casal, a gente conversar, ou seja, pra gente, então, se distanciar. Então, muitas pessoas ficam paralisadas na vida num momento onde não é sobre sobreviver, é sobre usufruir da vida. E aí entra muitos componentes nisso que eu quero conversar com vocês hoje, né? Eu separei aqui principalmente 3 motivos do porquê que a gente, então, fica, né, paralisado diante do sucesso, do usufruir. Quando eu falo sucesso, não é só vida profissional, tá, gente? É sucesso na vida. Para mim, Adriana, é muito mais sucesso eu ter saúde mental do que um grande emprego. E eu vou dizer por quê. Porque muitas pessoas têm grandes empregos, mas estão extremamente adoecidas e infelizes nesse emprego. Então, não é sobre o que você tem, é sobre como você se sente. Uma pessoa bem emocionalmente, ela tem muito mais potência para conquistar muitas coisas. Então, ela tem saúde para conquistar essas coisas. Para mim, o sucesso se inicia,
né, da sua saúde mental, da sua relação com você mesmo, de como você se percebe, de como você lida com a sua humanidade e com a sua vida, né? Mas o sucesso é tudo isso, né? É você estar bem na vida. Não tem a ver com você estar feliz o tempo todo, mas tem a ver com você ser realizado, se sentir bem, né? Estar em paz com você mesma, bem nas suas relações, satisfeita na sua vida profissional, tá? Mas acaba que acontece isso. Quem se identifica com isso? Quem hoje... Primeiro eu quero que vocês reflitam o seguinte. Qual área da sua vida hoje tá paralisada? Você tá travada. Paralisada, travada, você procrastina, você até sabe o que você quer, você até imagina um caminho, mas você não, você sempre se compromete, vou começar segunda-feira, você é sempre parte das suas metas do início do ano e você fica travado. Me fala aqui. Compartilha aqui comigo. Qual área da sua vida que tá paralisada e travada? É casamento? É autocuidado? É vida profissional? Qual é essa área? Me digam. Acho que tá com bastante atraso. Bom, vão falando aí pra mim, tá? E aí, conforme vocês forem escrevendo, eu vou comentando, tá? Então, eu trouxe três pontos, né? Do porquê que isso, ó, a Carla falou profissional, Karina também profissional, Renata também profissional, tá bem? Então, a gente pode até dar uma focada na parte profissional, tá? Já que tá tendo bastante... Renata também colocou amorosa. A gente pode até dar uma sentimental, Vivi também. Vou caminhando para esses dois lados, tá? Profissional e social. Concurso acaba sendo profissional também. Então tá. Então vamos lá, gente. Eu separei aqui três aspectos, né, que empacam a gente, né, que são comuns. São aspectos comuns que acabam gerando essa paralisação diante do vicejar. Então, muitas pessoas aqui, né? Muitas pessoas estão falando profissional e etc. A Carla colocou, principalmente depois que eu tive filhos. Tem um ponto legal pra você, Carla, aqui, tá? Então, muita gente tá colocando aqui profissional. Mas a maioria das pessoas que tem aqui provavelmente tem uma profissão, né? Ou é formada em alguma coisa, especializada em alguma coisa, né? Ou já sabe fazer bem algo. É uma pessoa que ou já tem um emprego, mas não tá satisfeito no emprego que tem. Então, vamos lá. Primeiro aspecto, né, gente, que é um aspecto que a gente sempre tem que estar se perguntando, isso tem que ser um hábito, nosso. É o aspecto da autoestima. Essa é uma palavra muito batida, né, e eu até sempre gosto de explicar e aprofundar um pouco sobre o que é autoestima, porque a gente sempre lê sobre autoestima, às vezes de uma forma muito superficial, né, autoestima é você se amar, autoestima é você se cuidar, autoestima é... Então vamos aprofundar um pouco isso. A gente geralmente busca, né, nas pessoas, né, que a gente gosta, aceitação, acolhimento, afeto, isso tudo é normal. Só que pode chegar um momento em que a gente tá buscando muito isso, muito. Então, de uma forma excessiva. E aí, geralmente, isso é um indicativo de que a gente não tá se dando isso. Porque existe um limite do saudável, a gente tem uma expectativa de ser amado, de ser aceito, de ser acolhido, de ser ajudado. Isso é uma expectativa saudável, é ok. Mas muitas vezes essa expectativa tá lá em cima. E esse já é um sinal, né, de que esse excesso entre o saudável e o lugar que a minha expectativa está, fala sobre a minha falta. Então eu tô sempre tentando preencher a minha falta. A falta de mim mesma, eu tento preencher fora. Muitas pessoas, inclusive, tentam preencher na vida profissional essa falta, essa carência, né? Ou na vida amorosa também. Então, a autoestima é um aspecto fundamental para que a gente ajuste o lugar de cada coisa na nossa vida. Então, por exemplo, se eu coloco que o meu valor depende da minha vida profissional, olha o medo que isso me gera. Então, uma falha e uma frustração, meu Deus do céu, acaba comigo. Acaba comigo, porque se aquilo que me define é isso, aquilo acaba comigo. Uma frustração, uma falha, acaba comigo. Eu não consegui a promoção que eu queria, eu não dei conta da vaga que eu queria, eu errei no projeto. Então isso vai me paralisando, vai me deixando ameaçada e insegura.
Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar a minha relação comigo mesma. Porque eu não posso ficar codependente desse trabalho para definir o valor da minha humanidade. Lembra que eu falei para vocês no início? A minha humanidade é o que é e ela é imperfeita. Então, se eu ficar com uma codependência de algo para defini-la, eu vou estar sempre assustada e amedrontada. E aí, o que isso acaba gerando enquanto sentimento? De que eu não vou dar conta, de que eu não sou capaz, né? Então, muitas pessoas têm um sentimento, eu não vou nem conseguir, nem vou começar porque eu não vou dar conta. Isso não é pra mim, essa é uma frase muito comum, né? Não é pra mim. Quem aqui tem esse sentimento de que não é capaz? Um outro ponto muito comum, eu não mereço. Então, essa já traz até um viés um tanto depressivo no eu não mereço. Mas muitas pessoas têm esse sentimento. Às vezes a pessoa, ela passou por tantos processos de desqualificação da existência dela, ela foi abandonada, ela foi agredida, ela foi desqualificada, ela foi muito criticada, diminuída, inferiorizada, humilhada. Ela passou por tantos processos de agressão psicológico que o sentimento dela é de que ela não é boa o suficiente. Então ela não merece. Eu não sou boa o suficiente para merecer algo bom. Tá? Eu quero que vocês vão me falando qual dessas aqui vocês se identificam. Eu não dou conta, eu não mereço. E aí o terceiro ponto é um olhar sobre a vida. Então muita gente tem como reflexo desse processo, né, de traumas que geram essa baixa autoestima, o sentimento de que a vida não é justa com ela. Nada de bom acontece pra mim. A vida não é justa comigo. Isso não é pra mim, porque sempre acontece pro outro, não acontece pra mim. Então, todos esses processos, seja de eu não sou capaz, ou seja, eu me vejo impotente, eu não mereço, ou seja, eu não tenho valor para receber algo bom da vida, seja, a vida é injusta, né, e aí nada de bom acontece para mim, ou seja, eu não posso confiar na vida. Todos esses aspectos, gente, estão relacionados com a minha autoestima, com a minha relação comigo. Estão relacionados com a minha autoestima. E aí eu preciso primeiro trabalhar isso, para depois andar. Não adianta eu ficar olhando só pro externo e ficar tentando, insistindo no externo. Se no primeiro tropeço eu vou me sentir tão ameaçada que eu vou parar. Porque o tropeço é previsto. Vai acontecer. Com você, comigo e com todo mundo. Então, se um primeiro tropeço é o suficiente para me fazer parar, é porque eu ainda não tô pronta. E como é que eu vou resolver isso? Na minha relação comigo. Lembra que eu falei pra vocês que às vezes uma ferida, ela pode ser muito mais dolorosa do que ela já foi no momento? Como? Contaminando a nossa vida. Então a baixa autoestima nada mais é do que uma contaminação dos traumas que você viveu, das agressões que você viveu no seu aqui e agora. Você ainda define a você mesmo, a vida, né, a partir desses traumas. Então, eu fui agredida, é porque eu não sou boa o suficiente. Eu fui abandonada, é porque eu não tenho valor. Eu não mereço ser amada. Isso é óbvio, né, gente? São conceitos que não são racionais. Eu tô trazendo aqui pra racionalidade pra vocês, mas são conceitos que acontecem de uma forma automática na vida. Principalmente da criança, do jovem, até do adulto. Quando o adulto ainda não amadureceu esse processo de autopercepção, onde ele consegue diferenciar, isso é o outro, não sou eu. E isso acontece muito. Inclusive, o segundo tema, né, que mais votaram foi rejeição. Por que a rejeição dói tanto? Porque existe uma mistura. Quando eu me rejeito, toda vez que o outro me rejeita, isso me dói mais do que deveria me doer. Porque quando eu me acolho e me aceito e me amo, a rejeição do outro pode ser frustrante, mas não vai ser esse impacto e essa dor gigante. Porque eu já não tenho a mim, lembra? Então eu tô tentando encaixar outras coisas. Então o primeiro aspecto que a gente tem que estar muito atento, gente, é a baixa autoestima. E aí a baixa autoestima gera esse eu quero saber se vocês sentem, mas é algo que as pessoas trazem muito e é muito comum. Gera um apego à ideia. Então é assim, ó, eu não faço, porque eu sinto que eu não mereço, que eu não dou conta, mas a ideia de eu conseguir é algo que me gera alívio. E aí muitas pessoas preferem viver a fantasia, mas um dia, quem sabe, se... do que viver a realidade. E elas ficam apegadas à ideia, mas não colocam em prática. Porque colocar em prática tem a ver com lidar, né, consigo mesmo. Lidar consigo mesmo. O seu processo de vida, gente, é o tempo todo lidar com você mesmo. O tempo todo.
é lidar com você mesmo, porque mesmo que coisas imprevistas aconteçam, e acontecem, a gente não tem controle, naquele lugar eu vou ter que estar lidando comigo. A forma que eu sinto, o que eu penso, como eu lido com as minhas emoções, o que eu faço com a minha necessidade de suporte naquele momento. Porque crise todo mundo vai ter, falha todo mundo vai ter. Então a gente tá o tempo todo na vida lidando com a gente mesmo. Por isso, pra mim, né, é uma indignação que isso não seja algo mais incentivado, né, mais falado, né? A gente talvez esteja agora no início de um processo onde as pessoas estejam falando mais sobre saúde mental, mas isso é a base de tudo, é a base de tudo. Eu já vi pessoas passando por situações extremamente difíceis e sendo extremamente resilientes e dando conta daquilo ali, né, com muita dor, com muita dificuldade, com muitas questões, mas conseguindo encontrar, enxergar caminhos. E pessoas tão emocionalmente fragilizadas que pequenas frustrações são capazes de acabar com a vida delas. Até mesmo do ponto mais crítico, né, de depressão que uma pessoa esteja. Então, pequenas frustrações podem gerar para ela o sentimento de que a vida não faz mais sentido. Então, a vida é um tempo todo uma relação com você mesma. E por isso eu coloquei aqui como o primeiro aspecto, tá? Quem aqui tem essa tendência de ficar apegado à ideia, fica ali apegado à ideia, mas não coloca em prática. E aí fica sempre com esse sentimento. Ah, um dia, quem sabe um dia. Quem aqui? Legal, Vivi, isso é uma característica importantíssima. Importantíssima, tá? Importantíssima. Ser resiliente. Muito importante pra gente prosseguir na vida, né? Quem aqui tem essa tendência, gente, de ficar apegado com a ideia e aí fica só procrastinando? Ah, um dia eu vou fazer, um dia eu vou, um dia, quem sabe? E aí quando você pensa naquilo realizando, você fica até com o coraçãozinho feliz. Mas você não consegue colocar em ação. Você fica paralisado diante disso. Beleza, gente, isso é muito comum, tá? É muito comum. E isso é um sinal, um sintoma de que você tá precisando trabalhar mais a sua relação com você mesmo. E esses outros dois aspectos que eu vou trazer aqui, tá bom? Vou trazer mais dois aspectos sobre isso. Segundo aspecto, gente, que também paralisa demais a gente. O famoso perfeccionismo. Então, junta a minha baixa autoestima com o perfeccionismo. Por quê? Porque se eu não sou boa o suficiente, pra dar certo, eu preciso fazer perfeito. E aí entra aqui acho que foi a Vivi, né, que falou que tá com mais dificuldade com a vida profissional depois de ter filho. Veja, quando a gente fantasia que o processo precisa ser perfeito pra dar certo, a gente tá querendo se proteger de toda e qualquer dor, né, de se frustrar. Mas a gente consegue fazer isso? A gente não consegue. Eu vou dar um exemplo meu pessoal, tá? Ano passado eu comecei a lançar, né, a minha mentoria. Então eu lancei 2 vezes ano passado a minha mentoria. Na primeira foi muito bom, né, para uma primeira vez, né? Então na primeira vez eu peguei 9 alunos, foi muito legal. A gente teve a mentoria e enfim, foi bem legal, né? O processo foi pesado, foi difícil porque fazer um lançamento, né, é algo cansativo. Mas, ok, foi legal pro esperado da primeira vez. Mas na segunda vez, foi muito ruim. Foi muito ruim. A segunda vez realmente foi muito ruim. Eu tive inscrição de 2 pessoas apenas na segunda vez. Veja, isso é o fim? Ou isso é processo? Ou isso é parte? Depende de como eu vou lidar com isso. Se eu pegar essa frustração, né? Se eu pegar esse fracasso e colocar como o pauta, se eu quero ver isso, porque isso é muito do que acontece no perfeccionismo. Eu quero ver que eu não sou bom o suficiente. E aí eu pego meus fracassos, né? Descarto os meus sucessos, pego os meus fracassos e coloco como pauta. Eu falo, não vou dar conta, tá vendo? Melhor desistir. Não vou dar conta. Não vai ser legal. Não vou dar conta, tá vendo? Dá tudo errado. Agora eu posso olhar pra isso e falar, tá, beleza, faz parte do processo. Que pena, né? Eu fiz todo esse esforço e etc. Não deu, mas faz parte do processo. Então, isso é parte da resiliência e parte de você conseguir, voltando para aquilo que eu falei da Brené Brown,
ter um olhar da vida, né, da vulnerabilidade da vida de uma forma positiva. Quando eu falo positiva, gente, não tem a ver com ser feliz com fracasso. Ninguém é feliz com fracasso. Todo mundo fica chateado e triste, não tem problema nenhum. São emoções naturais. Pode ficar chateado, pode ficar triste, pode ficar quietinho lá uma semana, né, se reconectando, se conectando à sua força, etc. Normal. As emoções são normais, são saudáveis, né? A questão está de eu pegar aquilo para fazer a minha sentença. Tá vendo? Um monte de gente consegue, eu não consigo. Péssima. Fui péssima. E eu pego aquilo e faço minha sentença. Ou seja, qual é a chance de eu ter sucesso? Nenhum. Não vou ter sucesso. Não vou desempacar. Porque eu uso do perfeccionismo, na verdade, e o perfeccionismo é a forma mais efetiva de me agredir. Por quê? Porque é esperado a falha. Então, o que eu queria dizer pra pessoa que falou, né? Que acho que foi a Vivi, não foi você, Vivi, que falou? Que agora com o trabalho, ou pros concurseiros, né? Ou pras pessoas... Qualquer pessoa. Qualifique o passo que você dá. A gente tem uma tendência a olhar pro dia seguinte e falar assim, amanhã eu vou fazer isso. Aí primeiro a gente faz uma lista totalmente disfuncional, né? Ou seja, que serve pra me deixar frustrada, porque não vai rolar tudo isso. E aí, por mais que a gente faça, pra onde a gente olha? A gente olha pra aquilo que a gente não deu conta, em vez de olhar pra aquilo que a gente fez. Então, um exercício bom, gente, é escreva aquilo que você conquistou. Poxa, eu queria ter estudado 2 horas hoje, mas eu estudei uma. Estudou 1 hora. Vamos lá, é isso. Estudou 1 hora. Por que a 1 hora que você não estudou tem mais valor do que a 1 hora que você estudou? Percebe? Então, não tem a ver com você... agora eu vou ficar, então, passando na mão da minha cabeça, tá tudo certo. Não, gente, mas é porque a gente não dá conta de ser perfeito. O dia que você conseguir estudar as 2 horas, ótimo, parabéns. Mas o dia que você não der conta, e isso faz parte desse processo de resiliência que vai contra, né, o perfeccionismo, esteja feliz, esteja grato pela sua 1 hora. Se recomprometa, amanhã eu vou tentar de novo as 2 horas. Na próxima, eu vou tentar de novo fazer que dê certo. Porque o sucesso é um caminho de processo. O sucesso não é um caminho de perfeição. O sucesso é um caminho de processo. Pegue qualquer pessoa bem realizada, seja em qualquer área, e pergunte como ela chegou lá. A minha vida amorosa, hoje, eu olho e tenho muito orgulho dela, porque eu vejo uma relação madura, né? Uma relação madura. Então, nos momentos em que a gente tem dificuldades, nos momentos que a gente briga, os momentos que são difíceis, a gente sabe o caminho para voltar. Então, a gente sabe o caminho de conversar, a gente sabe o caminho... Cada um tem autoconhecimento, então eu sei quais são as minhas questões, ele sabe quais são as questões dele. Mas isso não foi uma coisa que eu conheci ele, abracei ele, relação maravilhosa. Não, a gente ralou. A gente ralou por essa relação. A gente ralou. Claro que nessa situação, gente, exige que as 2 pessoas queiram, né? Não adianta você querer sozinho, o outro não querer, não vai chegar a lugar nenhum. Mas a mesma coisa em relação à sua vida profissional, né? Você, uma pessoa que chegou lá e que você olha, aí você tá olhando só lá, a pessoa lá no palco já. Mas você não viu os bastidores. E os bastidores muitas vezes foram difíceis e tiveram frustrações. Então a gente tem que estar muito atenta com isso, porque isso é uma forma da gente boicotar, né? O nosso vicejar, o nosso sucesso que precisa ser trilhado, que precisa ser construído. Construído. Então, cuidado, se no fim do dia você mais se critica, mais se desqualifica, mais se agride do que se acolhe e se reforça e se motiva e se... Como? Não tem guru, não tem meditação, não tem livro, não tem nada. Nada que vá fazer você continuar caminhando. Nada. Essa é uma relação intransferível. Eu posso olhar pra você e ver muita potência, muita capacidade. Mas se você não resolver isso com você, não vai rolar. Não vai rolar, vai travar. E, gente, muitas vezes essa proibição da felicidade, essa proibição do sucesso é uma autocondenação. É uma autocondenação. Porque hoje, enquanto adultos, não dá pra gente ficar justificando pelas feridas que a gente teve. Sim, as feridas muitas vezes são reais. Sim, naquele momento a gente foi vítima daquilo. Mas hoje a gente tem que confiar que a gente tem potência para nos acolher e para ser os adultos que vai acolher aquela criança que foi agredida.
no passado, que foi abandonada, que foi desqualificada. A gente precisa confiar nisso, porque senão você está condenado. Está condenada. Condenada a não dar conta da vida. E eu, Adriana, me recuso a acreditar que qualquer pessoa não seja capaz da vida. O meu filho, de 3 meses, eu confio que ele é capaz da vida dele. Eu tô aqui dando suporte, apoio, tudo que ele precisa. Aos 3 meses de idade, eu vou dar tudo que ele precisa a 1 ano, a 2 anos, a 10 anos, a 15, a 20 e a 30. Mas eu tenho que confiar de que ele tem potência para lidar com a vida dele. Porque senão eu estou desqualificando ele. Percebe? Então, existe um momento do acolhimento, da gente acolher e falar, eu entendo a sua dor. Eu acolho, entendo a sua dor. E você tem todos os motivos para se sentir assim. E tem um momento para falar, e agora? O que você vai fazer disso? Você vai continuar sendo vítima dessa mãe perseguidora, desse pai agressivo, dessa mãe abandonadora? E agora? O perfeccionismo, gente, é uma autopunição. É uma forma de você continuar reproduzindo essas agressões que um dia você viveu. E que se a gente não para aqui pra pensar e olhar pra isso e confrontar isso, tem gente que vai a vida inteira. Vai o resto da vida. O resto da vida, sim. Então, o resto da vida, mal. Vivi, não se preocupa, tá? Porque aí depois eu vou jogar esse vídeo, essa live lá pro YouTube, tá? Eu devo lançar lá amanhã, não é quarta, né? Quarta ou quinta, tá? Eu aviso vocês. Entende, gente? Entende? Então, o perfeccionismo, né, é uma forma de autoagressão que se torna consequência, né, dessa baixa autoestima. Então, eu tenho lá uma baixa autoestima, uma autopercepção distorcida, e toda vez que eu vou tentar algo novo, né, eu uso desse processo, que é normal pra mim, pra você e pra todo mundo, pra reforçar essa baixa autoestima, tá? Então, o perfeccionismo acaba gerando, né, essas expectativas disfuncionais da minha humanidade, vou ser perfeita, né, e nada prática. E isso é uma forma muito eficiente da gente não caminhar na vida, né? Porque se eu acordei e eu já não fiz tudo que eu tinha planejado pra, no momento que eu acordei, aí pronto, eu desisto do resto do dia. Deixa, então não fiz lá, então agora desiste do resto do dia. Não, você tem que olhar, acordou, não fiz o que eu tava compromissada a fazer. Tudo bem, mas eu ainda tenho a minha manhã, quando eu estiver lá no trabalho, eu tenho a minha noite, eu tenho... Será que não dá pra eu encaixar alguma coisinha aqui pra eu fazer e me sentir bem no fim do dia? Dá, mas o perfeccionismo faz você desistir, tá? Então, muita atenção a isso, muita atenção. É tijolo. Se você colocou lá um tijolinho no dia, fique feliz e satisfeita, porque o tempo vai passar. O tempo vai passar. E daqui a pouco passaram-se 5 anos. E você pode ter construído uma grande coisa em 5 anos com um tijolinho de cada vez, tá? Então essa ansiedade de que tem que ser perfeito e tem que ser rápido e tem que ser não sei o quê, faz você não fazer nada. E isso é uma forma de autopunição, e isso é uma forma de autoagressão, e essa é uma forma de boicote do seu sucesso, da sua felicidade, do seu usufruir e vicejar a vida, tá bom? Então a gente não tá na vida, gente, só pra existir. Muitas pessoas chegam no consultório e aí eu costumo trazer a seguinte imagem. A pessoa às vezes chega em crise, né? Então ela tá em crise de ansiedade, de depressão, tá em crise no relacionamento, alguma coisa. Então ela chega com uma demanda muito latente. Porque primeiro a gente tem que trabalhar o sofrimento, né? É a mesma coisa da gente pensar, vamos investir em estudo. É muito bom a gente investir em estudo para daqui a alguns anos, né, a gente ter, então, uma população mais capacitada, com, né, mais profissões, seria ótimo. Mas dá para eu falar, vamos investir no estudo e fechar os olhos para quem tá passando fome agora? Não dá, né? É a mesma coisa com a gente. Então, primeiro a gente tem que trabalhar as dores. Então, eu coloco assim, existe aqui uma planície e existe um buraco. A crise é quando a gente tá aqui no buraco, no buraco. E aí a gente começa a trabalhar essas dores, o que tá gerando essa dor, por que eu tô ansioso, por que eu tô depressivo, o que tem a ver com a minha história de vida, o que eu tô projetando nessa relação que tá gerando tudo isso e tal. A gente vai trabalhando. E aqui tá a superfície, aqui tá o buraco. E a pessoa vai subindo. E aí ela chega num lugar aqui onde ela se sente bem. Isso é ótimo. É ótimo a gente se sentir bem.
Mas, além da gente se sentir bem, a gente tem muitas potências. A gente tem muita competência e potência que ficou adormecida enquanto eu estava lá embaixo. Então, existe um momento do processo terapêutico, que é isso que eu estava te falando. Às vezes as pessoas chegam aqui e vão embora. E tudo bem, não tem problema, né? Cada um escolhe a sua vida, né? Que bom que essa pessoa está agora saudável. E aqui ela para o processo. É onde eu falei pra vocês que existe muita paralisação. Ao invés de agora trabalhar, né, a sua potência. Porque isso também precisa ser trabalhado. Eu não vou ficar só aqui na vida? Só aqui no basiquinho, né? Não tenho nada pra vicejar, não tenho nada pra compartilhar, não tenho nada pra me dar, pra usufruir, pra aprender, pra crescer, não tenho, eu vou ficar aqui, não, acabou, né? E isso mostra pra mim o quê? Medo. Porque eu posso chegar aqui e ainda ter muita baixa autoestima, muita insegurança. O sucesso, gente, pode ser um lugar de muito desconforto. Porque a gente tem que confrontar muito a nós mesmos e as nossas percepções distorcidas para aceitar o sucesso. Porque a gente tem que aceitar a nossa humanidade e tudo aquilo que a gente já conversou, tá? Um terceiro ponto, tá, gente, que eu queria trazer para vocês, é o último. Um terceiro ponto que eu queria trazer para vocês que gera muita paralisação é a função que a gente aprendeu a ter nas nossas relações. Então, quando a gente nasce e a gente tá lá se adaptando, né, à nossa família, aquela dinâmica, né, então a gente entende que ali é um sistema vivo, a família é um sistema vivo, onde as pessoas vão ocupando lugares diferentes, por isso os irmãos são tão diferentes, porque é natural que os irmãos vão ocupando lugares diferentes. A gente acaba buscando um lugar, uma forma de se perceber, uma função. Se, por exemplo, eu tenho a função de salvadora, eu quero ajudar todo mundo, resolver com todo mundo, as coisas de todo mundo, né? Eu tenho essa função de querer ser útil, porque isso de alguma forma faz eu sentir que as pessoas então me amam dessa forma. E eu tô segura porque eu sou útil, então as pessoas precisam de mim, tá tudo ótimo e maravilhoso. Aí eu ocupo o lugar da salvadora. Mas aí tem um outro que ocupa o lugar da vítima, que é qual? Aquela pessoa que não dá conta, que precisa sempre de alguém ajudando. Gente, se tem um salvador, precisa de uma vítima, se tem uma vítima, precisa de um salvador, né? Porque são relações complementares. E aí eu fico aqui sempre pedindo pro outro me ajudar, falando que eu não dou conta e buscando. Não tem melhor do que o outro, gente. São apenas funções, né? Que as duas tiram parte, né, da nossa potência, as duas. O salvador também tira parte da sua potência, que é a sua potência de autocuidado, né? E a vítima, a potência de autorrealização. Então, existem funções que a gente vai ocupando. Muitas vezes, o sucesso gera medo porque você precisa abrir mão dessa função para você ter sucesso. Um dia desses, em sessão, né, uma cliente que já está há um tempo comigo, que ocupa o lugar da vítima, então ela é apegada a esse lugar e ela realmente foi vítima de muita coisa. Mas hoje ela tem dificuldade de se distanciar desse lugar. De olhar pra ela como, não, eu posso, eu tenho poder. Então ela tá sempre muito assustada com a vida, porque ela sempre sente que ela vai de novo sentir aquela dor que ela sentia. E aí eu falei uma frase pra ela e aí ela entrou numa emoção enorme. Enorme. Porque eu já tinha explicado pra ela sobre o apego à função que a gente tem, porque de alguma forma, por mais destrutiva que seja essa função, gente, ela garante alguma coisa pra gente. Ela garante amor, ela garante visibilidade, ela garante que a gente tá sendo visto, ela de alguma forma faz a gente ocupar um lugar. Só que é um lugar de sobrevivência. E abrir mão disso pra ir pra um lugar que eu preciso confiar que é melhor, mas que eu não sei, é difícil. E aí eu falei a seguinte frase pra ela: eu te amo, você sendo muito potente. Saiba que eu vou te amar muito também, você sendo muito potente. E aquilo ali gerou um desaguar muito grande. Porque é o medo. Como é se eu sair desse lugar e se eu for para um lugar de potência e de capacidade? Porque eu vou ter que olhar pra mim, eu vou ter que gastar tempo comigo, eu vou ter que usar minha energia pra mim. Será que as pessoas vão continuar me amando, me ajudando e me dando as coisas se eu não for mais uma vítima? Será que as pessoas vão continuar me amando, se relacionando e gostando de mim se eu não for mais útil? Isso são dores reais. E é codependência. Então, uma coisa também que gera muito paralisação é a gente ficar parado, travado, sobrevivendo em uma função.
A sua função de vida é se autorrealizar. Essa é a grande função da sua vida. E se alguém deixa de te amar porque você está vivendo essa função, não era uma relação boa. E não tem a ver com você só olhar pra você, a partir de agora eu só olho pra mim, não quero saber mais de ninguém, não quero... Não. Mas é porque é tão forte o quanto de energia que eu uso pro outro, que eu acho que se eu começar a usar um pouquinho de energia pra mim também, eu vou ser egoísta. Esse é o maior medo do Salvador. Eu vou ser egoísta. Ai, se eu começar, eu vou ser egoísta. É, Karina, eu também fiquei muito emocionada na sessão com ela. Muito emocionada. E essa foi a frase que ela precisava escutar, porque ela precisava se sentir segura de abrir mão daquele papel. E sentir que ela merece também ser amada na potência dela. E a gente tem muito medo de abrir mão dos nossos papéis. Tá? Então, eu vou repetir, tá? Eu trouxe só 2, gente, mas eu tenho vídeos, assim, com vários... São as personalidades, né? Inclusive, tem aqui no meu Instagram, gente, o destaque, tá? Tá escrito personalidades. Dá uma olhadinha lá. Cada uma dessas personalidades são personalidades adaptadas. Ou seja, eu defini ali uma função, uma forma de sobreviver na vida, né? Então, eu trouxe 2 exemplos. Um da salvadora, né? A salvadora, que então tem como função ser útil. E aí, no momento que ela precisa gastar um pouco mais de energia com ela, ela morre de medo de ser rejeitada e abandonada e as pessoas não darem mais valor pra ela. E vai acontecer, tá? Vai acontecer. Vai acontecer porque se você é salvador, você já se relaciona de forma codependente com algumas pessoas. Então, tem algumas pessoas que não vão saber lidar com essa mudança. Então, acontece. Né? Mas aí você tem que estar fortalecido o suficiente para saber que você merece viver, né? A sua autorrealização, a função, né, de autoevolução, né? Então, esse medo muitas vezes se torna real e isso precisa ser trabalhado, né? As pessoas também acabam manipulando muito. Então, por exemplo, se eu sou salvadora, eu ensinei às pessoas que a minha forma de amar, né, é sendo útil. Quando eu paro de ser útil, aquela pessoa vai falar, você não me ama mais? Por que você não faz mais isso por mim? Por que você não faz mais aquilo por mim? Essas pessoas podem estranhar. Então, essas coisas precisam ser amadurecidas e conversadas, né? Mas, se é uma pessoa que tem um amor, né, consistente com você, esse processo de readaptação vai acontecer. Sim, pode variar, pode variar. As pessoas, elas podem identificar com as 2 coisas, tá? Com a salvadora e com a vítima. Você pode, em alguns momentos, ou com algumas relações, ser salvadora, em outras relações, se perceber um pouco como vítima, tá? Então, a codependência também atrapalha muito a gente a viver o sucesso, porque faz a gente ter que abrir mão de alguns processos que a gente tem muito medo, a gente é muito apegado a esses processos de sobrevivência. Então, a gente precisa olhar para isso, entender quais são os nossos medos, para que a gente possa ir trabalhando, né? Para que a gente possa ir trabalhando. Dá uma olhadinha, tá, gente? Lá no destaque de personalidades, que vocês vão gostar. Bom, gente, essa é a nossa live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui, né, um novo olhar sobre esse tema de paralisação, do medo, né? Que é nesse momento em que a gente vai conquistar, né? Em que a gente vai usufruir, vicejar, né? Alcançar um lugar de destaque, de potência na nossa vida, né? Isso é muito comum. E eu espero que vocês tenham gostado. Vou ler agora. Me dê um feedback, gente. Foi útil pra você? Você conseguiu ter insights nessa live? Ah, que bom, Ângela, que você gostou. A Raquel colocou aqui também. Exatamente nisso que eu escuto do meu namorado. Cansei de ficar muito disponível. Então é importante você falar. E é isso, gente, é uma coisa muito importante. Comunicação. Ah, mas ele não me entende. Tá bom, mas você pelo menos falou. Porque se você também não fala, aí fica assim, você se sente injustiçada, mas também não se sente, vamos dizer assim, seguro o suficiente de tomar as suas decisões a partir disso. Porque você tem que, então, comunicar. Falar, olha, eu preciso cuidar de mim. Talvez eu tenha ficado muito insegura no início da nossa relação e aí eu fui muito servil. Mas agora eu me sinto segura. Então, quando você fala isso, você me deixa insegura de novo. E isso não é justo. Eu quero me sentir segura nessa relação, em que eu possa cuidar de mim e sentir que eu não vou ser abandonada por isso. Essa é uma forma de conversar bem direta e clara, tá? Gente, que bom que vocês gostaram. Olha, pra mim, assim, é uma delícia. Eu acho que vocês devem sentir isso,
porque de fato é uma delícia estar aqui nesse bate-papo com vocês ao vivo, né? Então, eu quero voltar porque me faz muito bem também e faz parte do meu sucesso e do meu propósito, né? Que é exatamente transbordar muito do meu conhecimento para gerar mais autoconhecimento, que, como eu falei no início da live para vocês, é poder. Uma pessoa que se conhece, ela tem muito mais poder pessoal, tá? E vamos terminar a live com uma frase também da Brené Brown, porque hoje eu só trouxe coisas de Brené Brown, que eu amo, gente, sou fã demais. Que ela fala o seguinte: a vulnerabilidade soa como verdade. Ou seja, nós somos vulneráveis, realmente a gente vai falhar, realmente a gente vai precisar de alguém, realmente a gente vai sentir. Nós somos vulneráveis. E sente-se como coragem. Ou seja, quando eu aceito essa minha vulnerabilidade, eu sinto coragem. Eu sinto coragem, eu vou. Só que verdade e coragem não são sempre confortáveis. Mas elas nunca são fraqueza. Então isso é importante. Nunca são fraqueza. Sentir, falhar, precisar, não são fraquezas. São parte da sua vulnerabilidade. Quando você aceita e acolhe isso, você fica mais corajoso, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, gente. A live eu vou subir na quinta-feira, porque amanhã volto a postar os vídeos, tá? Então, vai ter vídeo na quarta e na sexta, tá? E, gente, antes de terminar, isso é uma coisa que eu ainda vou ter reunião com a minha equipe, vou trazer pra vocês com mais cuidado. Algo que eu quero muito fazer, né, é fazer um grupo, né, um desafio da autoestima. Então, como eu falei pra vocês, muito do nosso existir e da forma que a gente vive é a partir de como a gente se relaciona com a gente mesmo, tá? O nome do livro, gente, alguém escreve pra mim, A Coragem de Ser Imperfeita, tá? Estão perguntando aqui o nome do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeita. Então, gente, eu tô com muita vontade de abrir um grupo, né, um grupo virtual, onde a gente possa, onde eu possa estar passando para vocês diariamente alguns exercícios, visualizações, livros, enfim, um arsenal que eu tenho aqui grande, com o propósito de exercitar, porque muitas vezes a gente fala aqui na live, você tem um insight, mas é difícil a gente no dia seguinte exercitar isso, né? É difícil a gente exercitar algo novo, né? Então, eu quero construir esse lugar onde a gente esteja mais juntinho, de mãos dadas, né, dando esses passos, tá? Então, eu tô construindo ainda essa ideia, né? Eu já tenho aqui muito material. Assim que eu deixar tudo certinho, eu venho conversar com vocês. Talvez eu faça até uma live só explicando pra vocês como é que vai ser, tá bom? Isso mesmo, a coragem de ser perfeito. Meus diamantes queridos, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada à audiência de todos vocês, viu? Um beijo no coração. Quindim também está mandando um beijo. Brené Brown, tá? Deixa eu mandar aqui, gente. O nome da autora também. Não quero que ninguém deixe de ler o livro por falta de informação. Pronto, tá aí. Um beijo no coração de vocês, viu? Até a próxima. E eu vou avisar pra vocês aqui nos stories, gente, o dia da live que eu vou fazer eu e o Júlio. Vai ser quinta ou sexta, tá? Onde a gente vai falar muito sobre o que aconteceu nos 35 dias de UTI com o Joaquim e quais foram, né, os arsenais emocionais que a gente usou pra dar conta de tudo isso, tá? Eu acho que experiência é sempre muito bem-vinda, né? Porque é quando a gente se conecta. Quando eu falo sobre uma experiência minha, eu me conecto com você e isso é o que gera mais crescimento. É muito mais poderoso falar de vivência e experiência, né, do que apenas de conceitos, tá bom? Então eu aviso vocês aqui nos stories, ficam seguindo lá que eu aviso se vai ser quinta ou sexta. Um beijo, meus diamantes, até mais!